Olá, muito bom ter você aqui. No Ponto a Ponta de hoje, vamos conhecer o projeto Simplificar. O objetivo dele é reduzir os impactos da judicialização na área da saúde. Vamos entender, então, o seu funcionamento. De forma remota, participa da nossa conversa a coordenadora do Núcleo Técnico da Saúde de Paracatu, a farmacêutica Tatiana Tosta de Almeida. E aqui no estúdio eu recebo a promotora de justiça de Ibirité, Maria Constância da Costa Alvim. Agradeço muito a presença de vocês, é um prazer recebê-las aqui na TVMP. Eu que agradeço. Doutora Maria Constância, o projeto Simplificar, ele foi lançado este ano em Montes Claros, mas ele foi inspirado em uma proposta elaborada no ano passado pelos servidores de Paracatu. A senhora, na época, trabalhava em Paracatu e coordenou, então, a implantação desse projeto que acabou se tornando um avanço, né, no cuidado eficaz com a saúde da população. É com grande prazer que eu falo desse projeto, porque foi um projeto menina dos olhos, né, em Paracatu. Foi um avanço muito grande e foi um projeto consequência de uma questão que nós já tínhamos lá em Paracatu. A segunda promotoria de Paracatu, ela é responsável pelas curadorias da infância, saúde, né, idoso. E com a vacinação e a retomada da vida, né, pós-pandemia, nós vivemos muitos desafios em relação a essas vulnerabilidades. E lá em Paracatu, e assim, eu fiquei muito feliz de reencontrar a Tati, e eu tinha um projeto social, um PROPS, que era para a construção da atuação em rede na infância. E esse projeto social nos deu a oportunidade de construir uma atuação em rede, e ele não ficou só na infância. E em razão disso, eu acabei ficando com um contato muito grande, né, e a rede inteira, mas com o SUS. Nós vivemos uma estabilidade muito grande, era uma época difícil para questões de licitação, porque todos os entes públicos estavam retomando cirurgias eletivas, né? Estavam retomando todo o serviço médico que estava parado. E imagina, licitação pelo país inteiro. Então, eu lembro que a gente teve dificuldade, né, na época, até com licitação de dipirona, né? Então, foi uma época muito difícil e nós tivemos muita instabilidade, né? Passaram vários secretários de saúde em Paracatu. E nessa época, a gente fazia essas reuniões, porque, particularmente, eu acredito, e eu acho que lá em Paracatu a gente passou na atuação em rede. E nessas reuniões a saúde sempre estava, e eram sempre os mesmos servidores, né? E a Tati chegou bem nessa época difícil para a gente, tinha o Marcos e tal. E eu, ter noção, em 2022, eu estava entrando com ações de saúde pelo menos 2 vezes na semana. Assim, eu falei, e meio que assim, em contato com o município, a gente falou, não tem condição, nem para o município, nem para o Ministério Público. Sim. Né, E aí a gente sentou, né? E eu me lembro bem da audiência concentrada em que a saúde estava. E nessa audiência concentrada tinha até uma ação de saúde, talvez eu tivesse que entrar por causa de frauda, né? E eu falei, não vou entrar com ação por causa de frauda, o município. E a gente estava indo para o recesso. E eu me lembro bem de ter conversado com a Tati e com o Marcos. E eu cheguei para eles e falei, ó, eu não vou entrar com ação de fraude. Vocês não têm, a gente vai ter que... E aí, quando eu voltei do recesso em janeiro, eles tinham ido atrás do Conselho Nacional de Justiça, de outras, né, iniciativas, e a gente sentou e fez uma reunião muito... acho que nem a gente acreditava no que estava acontecendo, no que a gente estava pensando ali. E saiu do papel, né, Tati? Pois é, Tati. Você trabalha, então, aí em Paracatu, nesse projeto, há 1 ano. Queria que você falasse um pouco do desafio, né, de ver esse projeto piloto tomar forma. Queria que você falasse, então, sobre o trabalho em campo. Tá, vamos lá. Quando a doutora Maria Constância fala a respeito dessas reuniões, eu acho que, não sei se coincidência, mas a gente tinha recém feito um curso
eu e Marcos. E quando ela pede, né, faz esse apelo, né, para que a gente tomasse pensasse em algo, né, para a gente amenizar toda essa situação. E aí vem casar realmente com a proposta de trabalhar nessa fase pré-processual com a implantação do núcleo. Então, o núcleo ele nasce com uma intenção de amenizar esses processos judiciais, mas a gente tem aí já de cara um grande desafio, né, que na verdade a gente ainda enfrenta, né, que é a questão do RH, porque é um serviço que não existia, então a gente não tem profissionais para dedicação exclusiva desse serviço, né? A gente tem todo aí um processo para que isso aconteça. Então, o primeiro desafio foi quando eu e Marcos realmente a gente se dispôs a iniciar, né? Eu acho que foi o primeiro grande desafio. E um outro desafio que, na verdade, eu percebo, né, hoje falando do núcleo em outros municípios, mas que não foi a nossa realidade, a gente teve, sim, super apoio, né, do nosso gestor na época, é a questão dos gestores entender a importância da implantação de um serviço com essa finalidade. Eu acho que são os dois maiores desafios e que nós conseguimos superar, né? E estamos aí há um ano atuante com bons resultados. Maria Constança, os benefícios do projeto são muitos, né? A prestação rápida e inteligente do serviço de saúde é um deles. Quais são os outros benefícios? Ao meu ver, que foi uma coisa muito bacana, é a possibilidade de uma gestão otimizada da saúde. Uma das questões do núcleo é que ele obriga o gestor, e aí é difícil essa questão do mudar o modo de pensar, a olhar falhas. Então, onde que eu estou tendo um gargalo para entrar com a ação? Né? Então, às vezes o gestor está buscando a pactuação em hemodiálise, mas a nossa questão, que era uma questão em Paracatu, eram cirurgias, principalmente cirurgias cardíacas, né? Então, dá essa possibilidade ao gestor de repensar, de fiscalizar, né? Eu acho que otimiza. Além disso, eu acho que tem uma economia de recursos e, para mim, é essa questão do modo de pensar. Existe uma ideia de que vai gerar mais custo, mas se você tem pessoal e pessoal qualificado, você vai diminuir o seu custo, né? Custo com processo. Então, assim, para mim são os dois, né, pontos fundamentais desse... Aí você tem outros efeitos colaterais, né? Como, e para mim, um ganho de cidadania, eu até brinquei com Tati, uma das coisas que me assustava, e aí em Paracatu isso é mais qualificado, é o que a gente chamava de bater perna. Era o cidadão numa situação de vulnerabilidade, de precisar de uma questão de saúde e ser jogado, né, para um lado ou para o outro. E eu acho que o núcleo dá ao cidadão esse acesso, deixa claro, e até os servidores, né? Eu conversei sobre isso com o Tati. Sim. O servidor hoje sabe, não, eu vou encaminhar para um núcleo, o simplificar, seja o nome que for dado, eu vou encaminhar para aquele setor. E aquele setor está preparado para, né, ter um fluxo, não é uma coisa aleatória. A gente faz agora o nosso primeiro intervalo. Voltamos já já. De volta ao Ponta a Ponta. Hoje a gente conversa sobre o projeto Simplificar, que vai promover a solução extrajudicial de demandas sobre a saúde em Minas Gerais. Tatiana, aí em Paracatu, qual é o ranking das ações individuais de saúde? Quais os tipos de demanda? Eu acho que não somente Paracatu, mas acho que a nível nacional, medicamentos, sem dúvida. Eu até fiz um levantamento há um tempo atrás e antes do núcleo, né, antes da gente implantar o serviço,
Em 2022, nós recebemos 23 decisões judiciais para cumprimento só de medicamentos, somente de medicamentos. No ano passado, já com a atuação do núcleo, a partir de março, né, então em menos de um ano, nós tivemos no total de 6 ações, de 6 decisões, né? Então a gente já vê aí um número gritante, um resultado muito positivo. E o que eu acho que vale ressaltar, né, quando a gente fala em diminuir processos judiciais, nós não estamos falando de deixar o paciente sem atendimento. A gente fala em inserir esse paciente na via administrativa. Então, grande parte dessas ações, elas estão disponíveis, né, as demandas, elas estão disponíveis no SUS. Então, o núcleo, ele vem inserindo esse paciente na via administrativa, tornando esse acesso mais rápido, né, mais célere. Doutora Maria Constância, nos últimos anos, houve uma desjudicialização em várias áreas, mas, infelizmente, um aumento da judicialização na área da saúde. E em Minas Gerais, né, em todo o estado, esse aumento é bem representativo, né? Infelizmente, a gente ainda tem essa cultura demandista, né? Eu achei muito bacana o Ministério Público abraçar essa nossa ideia pioneira e aprimorar ela. Por quê? Porque ainda há uma política de demandar. Eu já tive contatos com gestores o gestor falar para mim, não, doutora, se a senhora entrar com a ação, eu tenho como justificar esse gasto e fazer isso aqui. E, para mim, tem muito a ver com o que a Tati falou sobre a questão da prioridade. A gente ainda tem uma política muito demandista, a gente passou por uma pandemia. Minas Gerais é um estado com desafios enormes, porque é um estado do tamanho da França, né? Minas Gerais é o Brasil dentro da França. E com municípios com realidades muito diferentes. Então, por isso que eu acho que o simplificar é muito importante, porque na hora que e assim, eu fico muito feliz de termos inspirado o simplificar. Na hora que o Ministério Público de Minas Gerais fala, é possível implantar isso aqui em todo lugar, a gente está fazendo bem pro judiciário também. A gente está ganhando em cidadania, porque o que é o simplificar? É acesso. O que acontecia antes? Às vezes a gente tinha um remédio, mas a comunicação não era, né? E a demanda na saúde é muito grande, então às vezes não está acessível. E para mim, o simplificar é isso. O que nós fizemos em Paracatu foi, vamos dialogar antes de ir para o judiciário. Então, é um pouco que... É verdade, eu até falo isso. É comunicação, simplificar é comunicação. É porque, às vezes, dentro do órgão público, você tem ilhas. Então, a Tati trabalhava muito com remédio, né? Com medicação. Um outro trabalhava com cirurgia. Então, a demanda ficava espaço. Ela não sabia o que estava acontecendo lá. É saber conversar e saber ouvir também, E né? esse diálogo, ele tem que partir. O gestor tem que entender que não é vantagem para o gestor a ação judicial. E que, embora isso, a ação judicial, ela desorganiza. Né? Você faz uma licitação e aí, de repente, você tem que fazer uma licitação, né? Faz uma pactuação e, de repente, você tem que suprir alguma coisa que é do Estado. Então, se os gestores priorizarem, eles vão ganhar em cidadania, né? E vão ganhar também na economia de recursos. Tatiana, queria que você falasse um pouco também, então, da importância dessa política de autocomposição implantada aqui no MPMG. Bom, quando a gente fala da implantação desse serviço, como a doutora Maria Constância fala, em relação à redução de custos, né? O comprometimento do planejamento, do que o município faz para uma população, eu sempre costumo brincar, né? Que às vezes a gente deixa de atender uma população em detrimento de uma ação, né? Ou uma parcela da população em detrimento de uma ação. Então, essa parceria, né? Eu gosto de chamar como parceria, realmente entre a saúde de Paracatu e o MP, ela traz um benefício não somente para aquele paciente que está demandando, que está procurando o serviço, né? Ela traz um benefício no sentido de
permitir que o município ele execute de fato o seu planejamento, né, inicial. Então, é uma política que só traz ganhos, né? Tanto para o município, né? Para a gestão, para o paciente. E eu acredito também, estou falando, não sei se a doutora Maria Constância vai concordar, mas essa redução dessas demandas para o MP permite que o MP também trate de forma mais pontual aquelas necessidades que realmente precisam, né? Então, ela libera, né? O núcleo ele vem é, reorganizando todo esse atendimento e facilita o trabalho, né? Tanto da saúde quanto do MP. Ela gostaria de complementar? E eu acho que gostei muito do que você falou, Tati, com certeza, assim, às vezes eu deixava de atuar no demanda de infância e tal, porque eu tinha que parar para fazer uma ação de saúde, saber que você tem que viabilizar a citação, tem todo. E além disso, eu acho que serviu de estímulo, assim, hoje nós temos um judiciário tentando levar essas questões de saúde que já existem para o Sejusc. Então, assim, eu acho que a gente está servindo também, não só de paradigma para um estado, né, enorme como Minas Gerais, mas, assim, eu fiz uma apresentação também da proposta para o CNMP, então acredito que o simplificar vai sair simplificando por aí, né? E, além disso, a gente está falando para outras instituições, né? Acredito que até para a OAB, outros, né, o Judiciário, a OAB, você vai disseminar essa cultura de paz não demandista. A gente faz o nosso último intervalo. Voltamos já já. TVMP, canal do Ministério Público de Minas Gerais. Debates, entrevistas, informação, educação, conhecimento e muito mais. Um canal para tornar ainda mais transparentes as ações do Ministério Público de Minas Gerais. A TVMP vai interligar as cidades mineiras com inovação, interatividade, tecnologia e criatividade. Um canal que chega com a identidade de Minas. 24 horas no ar, para levar até você informação sobre temas e áreas de atuação do Ministério Público de Minas, que fazem parte do seu dia a dia. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização Ministério Público de Minas Gerais. Siga a gente nas redes sociais e procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br. Voltamos então ao terceiro e último bloco do Ponta a Ponta, que hoje tem como tema o projeto Simplificar, que vai melhorar o acesso dos cidadãos aos serviços de saúde em todo o estado de Minas Gerais. Tatiana, o processo ainda está em fase inicial, mas com resultados já bem positivos, né? Com certeza. E dentre eles, acho que vale ressaltar, né, a doutora Maria Constância fala no início de uma fala dela a respeito da importância do trabalho em rede, né? Para que a gente consiga acolher da melhor forma o munícipe. E aí eu ressalto, né, além dessa importância da interação entre setores distintos, né, saúde e cidadania e habitação, por exemplo, saúde e educação, eu trago também a importância do trabalho em rede dentro da própria saúde, né? E o núcleo ele vem também com essa proposta de instigar realmente essa comunicação entre os setores da saúde, né? Então, quando a gente, dentro do núcleo, a gente recebe uma demanda, não me recordo se a doutora Maria Constância chegou a ter acesso às nossas notas técnicas, né, que são elaboradas pelo núcleo, mas o núcleo ele começa a buscar as informações daquele cidadão dentro da rede, a fim de saber se ele já está inserido, né, no acesso à via administrativa ou não.
E sempre ao final das notas, a gente mostra ao cidadão, através do MP, né, no caso aqui em Paracatu, está funcionando dessa forma, a gente mostra qual o caminho, qual é o acesso àquela demanda. Então, a gente acaba organizando, né, trazendo uma proposta de organizar e promovendo, assim, uma interação dentro dos setores distintos da saúde. Então, acho que isso acaba desencadeando, né, os outros benefícios. Tatiana, como que o cidadão deve agir, por exemplo, se ele estiver precisando de um medicamento, por exemplo? O primeiro passo, né, o que a gente orienta em Paracatu, é procurar o setor que disponibiliza aquele serviço, no caso aqui, farmácia central. Na farmácia, eles vão informar ao paciente a possibilidade de acesso ou não, né? Então, a gente tem, não vou entrar nesse mérito, porque é um assunto que é extenso, né, da assistência farmacêutica, mas a gente tenta trazer o máximo de informação possível já na prestação de serviço ao munícipe. A gente recebe muitos casos, por exemplo, de medicamento oncológico. Aí o fornecimento já não é via assistência farmacêutica. Então, a gente traz à luz, né, do paciente essa informação. E nós não temos, né, ainda o atendimento pelo núcleo ao paciente, mas a gente faz isso através do MP hoje. E aí o MP, o paciente ele vai procurar o Ministério Público, deixa aquela demanda e então é solicitada essa nota técnica ao núcleo. Doutora Maria Constância, a meta do projeto, então, é mesmo que ele seja instalado em todo o estado de Minas Gerais? Eu me lembro que eu fiz uma apresentação em maio do ano passado, até os conselheiros do CNMP estavam presentes, e eu tenho que agradecer ao pessoal do Compor, né, e a Daniela Guimarães Arley e ao Luciano, né, do Cal Saúde, porque a gente não tinha meios na época para implantar e fomos conseguindo. E assim, naquela apresentação, em maio do ano passado, ficou muito claro que a nossa pretensão é essa. E uma coisa que eu achei muito bacana no Simplificar foi um dos fundamentos ser o atendimento ao cidadão. Porque não adianta você ter toda uma estrutura em rede, comunicando, e o cidadão continuar batendo perna, né? Então, ele não ter acesso. E eu achei muito bacana a cara do MPMG e achei isso... É um desafio também, porque o gestor vai ter que entender que tem que qualificar, tem que criar um fluxo. Então, é um desafio, mas eu tenho certeza que vai dar muitos bons frutos. Ter um atendimento ao cidadão, porque o cidadão sabe que vai logo ali, né? No caso de Paracatu, tem essa felicidade do MP conseguir atender. Mas existem comarcas com diversos desafios, né? Quais seriam os grandes desafios, os maiores desafios da implantação desse projeto? A meu ver, uma questão muito séria que a gente vai precisar qualificar, né? A gente vai precisar ter pessoal direcionado para esse projeto e a gente vai precisar qualificar esse pessoal. Hoje, quantas pessoas trabalham no projeto? Lá em Paracatu, acho que são 3, né, Tati? Aqui em Paracatu, nós temos os membros consultivos, que são as pessoas que prestam informações ao núcleo. E na elaboração das notas técnicas, hoje estou eu e mais uma estagiária. Então, hoje, de forma efetiva, a elaboração de nota técnica, 2 pessoas. Então, a qualificação A qualificação é muito importante. Uma questão, e tem um efeito colateral disso, que talvez não seja tão perceptível, mas eu mesmo tive isso muito claro. A fiscalização. O medicamento ainda é, infelizmente, um meio fácil não é nenhuma grande corrupção, um grande desvio, mas você tem pequenos desvios, vícios ali, né? E o núcleo, ele às vezes enfrenta, né? O Simplificar, ele vai enfrentar uma resistência porque ele meio que acaba com aquilo. Porque ele obriga o gestor a estar o tempo todo olhando, né, a disponibilidade do medicamento, né, antes de ser demandado. E isso vai enfrentar resistência também. Acaba com essa... Em Paracatu isso foi notório, né? A gente teve alguns casos lá que a gente estava investigando e com a implantação do núcleo isso ficou muito mais difícil, né? Esse desvio
que é um trabalho de formiguinha, um desvio pequeno, mas que gera consequências muito grandes. Então, assim, a meu ver, o atendimento é muito importante, mas, paralelo a isso, o gestor vai ter que investir, né? É que nem como você compra uma casa, você tem que reformar, organizar a casa para poder... É a mesma coisa, a gente vai precisar equipar, a gente vai precisar de pessoal, a gente vai precisar de qualificação específica para que gere frutos. E eu tenho certeza que, em termos de recurso, vai compensar bastante. Você vai ter uma diminuição de custos processuais de várias questões, que até diminuição de uma demanda cidadã que se reflete, né, na questão política, se reflete na banalização da vulnerabilidade e ganha, às vezes, a internet, né, expõe. Então, até nisso você vai ter. Então, eu acho que o gestor tem que entender que a causa vai exigir uma qualificação, vai exigir, mas que ela vai gerar frutos que superam isso. Agradeço muito a presença de vocês, parabéns pelo projeto, vida longa, que ele chegue a todo o estado de Minas Gerais. E eu agradeço também a sua audiência. A gente se vê em breve. Tchau.